Luísa Sonza deu entrevista hoje pela manhã ao programa Mais Você da TV Globo, aonde ela chorou copiosamente após ler uma espécie de comunicado aonde afirmava que teria sido traída pelo Chico. Ninguém aguenta mais o Chico, gente. Agora que ninguém aguenta mesmo. O Chico teria traído a Luísa Sonza, o novíssimo namorado dela, que inclusive ela gravou uma música que tá aí nas paradas de sucesso, né? Tá em alta aí nos coisa tudo, né? Fazendo o maior sucesso e tal. E aí ela disse que foi traída no banheiro de um bar, né? E que isso deixou muito triste, fez um longo desabafo. E aí a internet se dividiu. Muita gente dizendo que o Chico vingou o Whindersson Nunes, não é? Outras pessoas falando que ela sempre reclama de exposição, mas ela mesmo que se expõe, né? Quando ela chega em rede nacional e fala um negócio desse, ela está, enfim, expondo a vida íntima dela. Muita gente relembrou o caso envolvendo o Vitão, que foi a pessoa com quem ela ficou depois que se relacionou com o Whindersson. Inclusive, na época em que estava rolando a especulação de que a Luísa Sonza teria traído com o Whindersson, com o Vitão, ela lançou aquele clipe escroto chamado Flores, que ela simulava sexo com o Vitão, então, ou seja, foi em cima do hype e tal. Mas agora ela resolveu aparecer em rede nacional chorando por conta de um chifre que ela levou. Valdelúcio Barbosa, o que você acha dessa história? No comunicado dela, né, em que ela esteve ao vivo lá com a Ana Maria, ela disse que ali estava fazendo aquilo não só por ela, mas por uma série de mulheres que vivenciam traições diariamente, estava querendo quebrar um ciclo que existia na sua própria família, com a mãe, com tias, com esse histórico. E aí, em alguns trechos, né, dessa espécie de carta, que ela, inclusive, afirmou que escreve, né, escreve muito, e aí ela acabou confidenciando a Ana Maria nos bastidores, e a Ana Maria teria pedido para que ela falasse ao vivo. Ela cita também que, justamente como o Erlan colocou, que ele teria trocado todas as promessas e juras que os dois estavam se prometendo por 2, 3 minutos de prazer dentro de um banheiro de um bar, já aí evidenciando realmente essa traição. Inclusive, vídeos que já circulam nas redes sociais mostram o exato dia em que o Chico estaria nesse bar, acompanhado de amigos, e uma ex-ficante, uma ex-companheira, que ali, em certo momento, teriam dado realmente um perdido em todo mundo e ido até o banheiro do bar, onde teria realmente acontecido a traição. Também, na própria carta, a Luísa chega a dizer que muitas pessoas tratavam os dois como muito acelerados, emocionados, como a gente diz, e ela diz, em outras palavras, que, então se emocionado for se entregar, realmente ser fiel, eu realmente sou. Fato é que a Luísa não costuma ir muito, já passou por outros perrengues, vamos dizer assim, na vida pessoal, inclusive denúncias sérias, né, envolvendo aí a cantora. Ela nunca foi para TV aberta, para as redes sociais, se pronunciar sobre isso, porque ali não ia gerar um engajamento necessário para, de repente, continuar com a música que já está entre as mais tocadas atualmente nas plataformas digitais, pro top aí né, mundial, global, que acaba gerando também, convertendo em monetização para ela, né, para a carreira dela. A gente se pergunta, ela fez esse pronunciamento todo, né, foi às redes sociais, se expôs, na verdade a TV aberta, né, expôs no horário ali da manhã, repercutiu ao longo de todo o dia. A gente pergunta, será que ela vai agora apagar essa foto das plataformas, na verdade a música das plataformas? Qual a opinião de vocês? Eu acho que no mínimo ela pode tirar do repertório. Eu acho que é isso que ela vai fazer. Tirar desse repertório, até porque ela tá com um álbum novo, novinho aí, para rodar o Brasil inteiro. Tem muitas expectativas em cima deste álbum, dessas novas músicas. Eu, na minha humilde opinião, quem sou eu, meu Deus, mas eu achei ela, falo e repito, a gente já repercutiu aí sobre esse assunto, que ela lançou e tudo, essa música aqui, só que eu acho que ela foi muito imatura. Eu sempre falo isso, acho e comprovo e falo novamente que eu acho que ela foi muito imatura. Por quê? Porque se você está num relacionamento, mais ou menos assim, um mês e meio, alguma coisa, que acredito que foi esse tempo que ela teve aí com o Chico, gente, pra que música? Inclusive, muitos especulam a suposta história de que ele traiu ela antes do lançamento da música. E que só agora foi descoberto. E por isso, essas reações estranhas do Chico justificam aí ele ter ficado estranho quando ela cantava sempre a música para ele.
Então, assim, muita gente falou assim, ele tá muito estranho, ela tá cantando a música pra ele, se declarando pra ele, e ele fica esquisito. Então, provavelmente, muitas pessoas falavam assim, ele deve estar com consciência aí pesada. Ô, Senhor Jesus. Já a gente volta a falar sobre esse assunto, viu, Amandinha? Daqui a pouquinho. Vamos voltar a falar da Luísa Sonza? Amandinha, você quer concluir o que você estava falando? Que eu acabei interrompendo? Não, em resumo, era só que eu sempre achei ela muito imatura, em ser muito intensa nos seus relacionamentos, desde o Whindersson Nunes, Vitão e agora esse Chico aí. Nada a ver ela fazer essa música pra ele com o nome dele. Eu acho que se ela queria se declarar pra ele, ela poderia fazer uma música sem colocar o nome dele, por exemplo. Assim como ela fez com o Whindersson Nunes. Para quem não sabe, aquele Olhos Castanhos, que é um hit da Luísa Sonza, foi feito para o Whindersson Nunes na época que eles namoravam. Então, eu acho que tudo isso fez com que ele mostrasse quem ele realmente é. Porque, como eu falo, traição é uma decisão. Não é esse negócio, não sei o quê, carne fraca e tal. A pessoa decide... A pessoa merecia. A pessoa decide trair. Isso é um fato. Então, se ele já não queria, não estava confortável com ela, o ideal seria terminar com ela antes. Só que aí ela estava tão assim, pra cima, se declarando tanto, sendo tão intensa, e ele não, como muita gente já tinha percebido, porque as reações dele, pelo amor de Deus, era tipo assim, era só ela se declarando e ele não. E ele, tipo, sem reação nenhuma. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Foi imatura, foi intensa demais e, infelizmente, acabou se decepcionando mais uma vez. Bem, agora eu vou dar minha humilde opinião sobre isso. Eu dei na minha coluna, inclusive, parte disso o Val falou aqui no programa agora há pouco. A Luísa Sonza, ela sempre gosta muito de se vender como uma pessoa extremamente marqueteira. As músicas, o álbum que ela lança, ela diz que pensa em absolutamente tudo, inclusive critica o público quando as pessoas não entendem o que ela quer dizer com a música. Ou então, se as pessoas entendem a música de maneira errada. Às vezes ela tem que lançar um álbum acompanhado de um manualzinho pra gente entender o que ela tá querendo dizer. Ela, pra cima e pra baixo, ficava esfregando aí o Chico, falando do relacionamento, de que era maravilhoso, que era neném. Quem assistiu o programa da tarde ontem vai lembrar que eu falei exatamente aqui. Essa menina vai terminar o namoro e depois vai tacar ele no fogo. Vocês querem ver? Eu falei isso aqui ontem. Hoje ela terminou e fez exatamente isso em rede nacional. Irlan, você está querendo dizer que é certo o Chico ter traído ela? Não. Traição é falta de caráter. Não existe essa história de vou trair porque a pessoa merece. Não existe isso. Se você trai, você é pior do que qualquer outra coisa que estejam fazendo com você. Não quer se relacionar? Termina. Parte para outra. Traição nunca tem justificativa. É bom pontuar isso. Porém, estamos falando de Luísa Sonza. Ela que gosta de fazer marketing com absolutamente tudo. É ruim a gente pensar que ela também não está usando isso para fazer marketing? Já que tudo que ela fala, ela posta, ela tem questão de dizer que é publicidade? Luísa Sonza, ano passado, havia respondido um processo por racismo. Ela havia tratado uma pessoa que estava num show, num evento particular junto com ela, como se fosse uma empregada. Por curiosidade, essa pessoa era negra e acabou processando ela por racismo. A Luísa Sonza não foi em um programa matinal pedir desculpas pelo que fez e pela dor que causou, não só em quem sofreu racismo, mas nos seus pares iguais. Mas, para falar sobre o término do seu relacionamento, aí sim, ela vai em rede nacional, ela chora, diz que está sofrendo, para continuar promovendo o seu escândalo íntimo. Semana passada, a gente teve o caso de uma criança de 3 anos de idade que foi assassinada por um tiro que partiu da PRF, a Polícia Rodoviária Federal. Eu não vi a mesma comoção do que aconteceu com o caso da Luísa Sonza. Será que a gente é culpado de fazer produtos como a própria Luísa? Será que é a culpa da Luísa em fazer deixar as pessoas imbecis, vamos dizer assim, em a gente se importar com o fútil e não se importar com o que realmente importa? Eu acho que no meio dessa história tá todo mundo errado. Tá errado o público, tá errado o Chico, tá errado o Luísa Sonza. Mas querer vender essa imagem de pobre menina injustiçada, inocente, que não sabia o que estava fazendo, aí, Luísa, é pedir demais. Você sabe exatamente o que você faz e você é muito calculosa em tudo que faz. Na época em que estava terminando com o Whindersson Nunes e tinha rumores da traição dele com o Vitão, você foi lá e resolveu fazer o quê? Um clipe com o Vitão, fazendo cenas de sexo dentro de um carro. Nesse momento você não teve empatia nem com o seu próprio público e nem com o seu
quase ex-namorado, o Whindersson Nunes, que passava por uma severa depressão. A empatia que você está pedindo agora para você, você não conseguiu dar à pessoa que estava ao seu lado. E quanto ao Chico, que você jogou aí aos leões para que o pessoal massacrasse ele pelo erro que ele cometeu, ok. Você deixou claro na sua mensagem que deu aí na Maria Braga que você não queria que o público protegesse ele. Você queria que o pessoal fosse lá, tacasse hate, realmente fosse lá se vingar do que aconteceu. Mas você pediu para ser poupada quando terminou o seu relacionamento com o Whindersson Nunes. É muita contradição, é muita hipocrisia. E esse personagem de menino inocente não combina com você. Hoje, para mim, a cena que você fez em rede nacional parecia a cena de uma atriz de novela com um orçamento bem barato.